QRS. Bem com vocês, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui nesse dia. E a gente vai conversar um pouco sobre como acontece, eu devo preparar, como eu devo me preparar, o que eu devo saber, os pontos mais importantes sobre dar aulas de inglês, ensinar inglês para crianças não alfabetizadas, compreendidas aí entre 3 e 6 aninhos. Então, algumas coisas muito importantes sobre mim que você deve saber, né, que eu sou professora de inglês desde 98, trabalhei no contexto de escolas públicas, escola particular, trabalhei também com aulas particulares, né, eu tive uma escola onde eu tinha grupos pequenos, desde 1, 2, até 4, 5 alunos, até mais, né, trabalhei dando aula presencial, aula online também, e também trabalhei com esse público de alunos não alfabetizados durante alguns anos, e eu sei que é um desafio, né? Então, o que tem acontecido hoje em dia? Essa questão do ambiente bilíngue, né, tem sido difundida, eu acho isso ótimo, excelente, mas algo que veio à tona e é a pura verdade, é que a gente não tem mão de obra especializada qualificada. A gente não tem, né? E no momento que você não tem essa mão de obra e você pensa, como eu devo me capacitar para ser essa mão de obra qualificada? Então, o que o professor de inglês que vai ensinar o aluno não alfabetizado de 3 a 6 anos precisa ter como conhecimento básico? Então, ele precisa saber inglês, ele preferencialmente precisa ter o curso de letras e também o curso de pedagogia. Né? Se você, assim como eu, já cursou letras e pedagogia, você sabe que uma coisa não contempla a outra. Né? No curso de letras não se fala a respeito de ensino para crianças. Né? E no curso de pedagogia não se fala de ensino de inglês. Né? E muitas faculdades, né, que oferecem o curso de letras não te garante um aprendizado de inglês para você ser considerado aí nível pelo menos B2, que é o que se exige hoje no mínimo para você poder ter a proficiência mínima para ensinar inglês nas escolas. Pelo menos é o que seria o ideal. Diante disso, né, o nosso desejo é oferecer para o nosso empregador um serviço de qualidade. Seja se você trabalha em escola particular, um cursinho, se você resolveu empreender e é autônomo, independente se é no contexto online ou no contexto presencial, mas a gente quer oferecer algo de qualidade. Então, já há alguns anos eu venho oferecendo treinamentos para os professores que desejam se capacitar, trabalhar com esse nicho de alunos. E o que eu vou oferecer para vocês aqui nesse vídeo é uma parte, uma fração do treinamento para professores de inglês que eu ofereci no ano de 2021. Né? Eu ofereci um treinamento online, que era um treinamento aí de 20 horas, né? Que a gente tinha momentos teóricos, momentos com práticas, né? Em que eu podia realmente acompanhar ali, os professores faziam um plano de aula, a gente via a eficácia daquilo que eles faziam. Então, é uma partezinha daquelas perguntas que eu acho que são as mais importantes que a gente precisa saber responder. Então, pensando nessa realidade, então vamos lá. Peguei alunos não alfabetizados. E agora? Então, quem faz essa pergunta é normalmente aquele professor que ele trabalhava já com adultos ou com adolescentes, ou até mesmo com crianças maiores, mas com crianças que já leem, crianças que escrevem, né? E aí, com base nesse contexto, você já pensa, opa, o livro eu vou adotar. É porque é assim que você pensava. Mas será que dá para você pensar da mesma forma trabalhando com esse público? Alunos que ainda não leem, alunos que ainda não escrevem. O que eu preciso saber para fazer isso? Eu quero te dar uma luz aqui hoje. Então, uma coisa que você precisa ter em mente é que uma vez que você é professor, você sempre vai estar em processo de aprendizado. Então, once a teacher, always a learner. A gente precisa de ter isso em mente. E por que eu estou falando isso? Porque para alguns professores que estão em transição de carreira, né? Então, de repente você dá aula para adolescentes, para crianças do ensino fundamental 1, muitos anos. Você já é experiente, né? Mas agora você precisa trabalhar com os não alfabetizados. Será que é só virar a chave, assim como foi do ensino médio para o Fundamental 1, do Fundamental 1 para o Fundamental 2?
Ou será que eu preciso estar predisposto a aprender algo novo? A verdade é essa. A gente precisa estar aberto, porque vamos trabalhar com um universo totalmente novo, para o qual muitas vezes nós não estamos preparados, né? Então a gente precisa entender que a gente vai precisar de ir aprendendo à medida que a gente vai executando. E o ideal seria se a gente se preparasse primeiro, estudasse primeiro, treinasse primeiro, para então trabalhar. Só que a grande maioria das pessoas não tem essa chance. A grande maioria das pessoas começa a trabalhar e ao mesmo tempo vai se capacitando ali, e é por causa disso que eu estou preparando esse vídeo. Então vamos lá. Alguns professores vieram conversar comigo nessa questão de mudança de carreira e falaram comigo assim: Thais, eu não sou muito fluente, eu não consigo conversar da aula toda em inglês, né? Eu ainda preciso melhorar essa questão da minha proficiência, então, como é mais fácil, eu não preciso de ensinar Present Perfect da vida para alunos de 3, 4, 5, 6 anos, então eu vou dar aula para esse público. Várias pessoas vieram fazer mentoria individualizada comigo e uma das coisas que eles trouxeram foi isso. E é por causa disso que eu coloquei aqui, olha, definir o nicho de trabalho. Com base, né, por aquilo que não temos domínio, não é o mais inteligente. Por quê? Porque você pode não precisar ser C2, né, totalmente proficiente em inglês para ensinar crianças de 3, 4, 5, 6 anos de idade, mas você precisa ser totalmente proficiente na habilidade de ensinar crianças não alfabetizadas. Então, quando essas verdades chegaram para mim, eu perguntava para os professores assim: ok, então, o que você tem em mente? O professor, eu vou escolher um livro bom, né, e gostaria que você me ensinasse. Eu perguntei para o professor, muitas vezes isso aconteceu. Ok, você está com uma criança de 3 anos na mão. O que essa criança vai fazer com este livro? Né? E é o que eu te pergunto. Se você tinha isso em mente, o que essa criança vai fazer com esse livro na mão? Criança de 3 aninhos. Então vamos lá. Ela tem muitas limitações. Será que ela vai conseguir utilizar aquele livro da forma que você estava acostumada, um livro com alunos maiores? Então não é por aí. Né? Então o que você tem que pensar e que tem que ser the most important thing? Né? O que vai ser a coisa mais importante? O que tem que motivar você para poder dar aula para crianças não alfabetizadas? E a primeira coisa tem que ser, né? Olha, eu sei fazer isso. Mesmo que você não saiba tudo, porque, obviamente, como eu acabei de dizer, a gente está sempre aprendendo, mas você tem que se sentir seguro para fazer aquilo, né? E aí, quais que são as chaves? Porque nós temos desafios, mas quais são os maiores desafios em ensinar crianças não alfabetizadas? Né? Claro que se a gente fosse fazer aqui uma pesquisa, né, e tipo, perguntar para muitos professores, muitos iam ter várias experiências e cada um ia falar um desafio diferente. Mas eu vou colocar aqui os mais comuns, né? Lembrando que as crianças de 3 a 6 anos, elas têm uma nomenclatura. A nomenclatura é Very Young Learners, né? Então, Young Learners seria os alunos de 6 anos até 10, 11 anos. E antes disso são Very Young Learners. Então, vamos ver aqui, eu enumerei os 6 pontos mais relevantes, que são os mais desafiadores para a grande maioria dos professores. Os alunos de 3 a 6 anos não leem, não escrevem, eles estão com a sua coordenadora em formação, principalmente ali os de 3 a 5 aninhos, eles têm um tempo de concentração muito baixo, né? A gente chama essa questão do tempo de concentração de attention span, né? Então, a neurolinguística diz o seguinte, que o tempo de concentração da criança, até ali uns 10 anos de idade, é o dobro da idade mais um em minutos. E esse tempo de concentração é para cada atividade. Então, se você tem um aluno de 3 anos, ele vai ter tempo de concentração de 7 minutos, no máximo, na mesma atividade. Isso quer dizer que, por exemplo, se você tem em mente de passar um filminho para ele ali que dure 10 minutos, a probabilidade de ter uma criança andando pela sala, procurando outra coisa para chamar a atenção dela antes do filme acabar é muito grande. Né? Então, é importante você fazer, eu sempre faço isso com as pessoas que eu vou fazer mentorias, que eu dei treinamento, vamos fazer cálculo. Você tem uma aula de 50 minutos.
Aí eu falo, vamos fazer conta de 49 que fica fácil. 7 vezes 7, 49. Então, eu preciso de ter pelo menos 7 atividades prontas para cada aula. E eu foco no pelo menos. Porque esses 7 minutos é o tempo máximo de concentração. Pode acontecer que vai ter dia que eles vão demorar menos, assim como pode ter dia que demora um pouquinho mais. Né? Mas você tem que ter em todas as aulas, isso eu estou falando para os alunos de 3 anos, pelo menos 7 atividades numa aula de 50 minutos. Né? E isso aí torna mais fácil, o fato de não exigir o ensino da gramática torna essa aula mais fácil? De forma alguma. Porque vai depender tudo de você. Né? Além dessa questão de concentração, é importante você levar em consideração que você deverá trabalhar todo o aprendizado baseado nas duas habilidades, listening and speaking. Esse aluno não lê, então ele não vai ter como trabalhar nada de reading. Esse aluno não escreve, então não vai ter como trabalhar nada de writing com esse aluno. É tudo listening and speaking. E a quem eles vão ouvir e falar? Para quem que eles vão falar e de quem que eles vão ouvir? De você, professor. Então, essa aula vai ter um foco em você, talvez 90% do tempo. O que são os outros 10 minutos? Um videozinho que você passar, uma musiquinha que você tocar para eles, mas o restante todo é em você. Então, se você é um professor, né, que já fez aí vários cursos que ensina a planejar aula com as 4 habilidades, você tem que levar em consideração com os very young learners, você vai basear o aprendizado deles em listening and speaking. Ah, tá, então quer dizer que eu não posso trabalhar nada de letras, nada de número com eles? Eu não disse isso. Por quê? Porque alguns alunos, quando têm ali 4, 5, 6 aninhos, na língua materna, né, no nosso caso português, os professores começam a introduzir para eles, professores da escola regular. Então, o que você pode fazer? Você pode começar a introduzir esse vocabulário para eles, mas isso não vai ser a base do seu planejamento de aula. Né? Por quê? Porque isso está sendo introduzido para eles ali de forma subjetiva. Né? Então, você pode cantar com eles uma musiquinha de números? Com certeza, você pode. Você pode trabalhar com eles o alfabeto inteiro, inclusive. Mas você não pode, não deve trabalhar nada com eles da escrita do alfabeto ou do reconhecimento da letrinha. Né? Ah, Thaís, mas a minha escola trabalha com método diferenciado e tudo isso. Ok, eu reconheço que tem algumas metodologias novas, tá? Mas não existe nada na questão pedagógica que incentive o pré-letramento, tipo, muito precoce, né? Porque a gente deve obedecer às fases do desenvolvimento infantil. Então, tem gente que acha lindo, meu aluno de 4 anos já lê palavrinhas e tal. Ok, qual etapa que ele está queimando, né? Então, ele pode reconhecer ali. Se é de qual palavrinha? Cat. Ok. Uma coisinha ou outra, mas isso vai depender muito do método de ensino, de como que esse aluno está dando suporte. Então, aquela escola ou cursinho que oferece aulas diariamente, de repente pode dar um suporte assim, mas a grande maioria dos cursinhos de inglês são 2 aulas semanais. Né? Então, você não pode fazer esse pré-ensino para ele antes do tempo. Né? No Brasil, a grande maioria dos ciclos de alfabetização começam ali 5, 6 aninhos, e é muito importante para o professor de inglês ter no professor regente um parceiro, que esse aprendizado possa acontecer de forma saudável para ele. Né? É uma dúvida muito comum os pais pensarem, mas se meu filho aprender inglês antes, né, da alfabetização na escola, isso pode atrapalhar e tal. A gente já sabe que tem muitos artigos, né, muitos estudos que provam que não atrapalha absolutamente nada. Mas é muito importante para o professor, o profissional do ensino de inglês, saber em qual tempo eu devo basear, observe minha palavra, basear o ensino das habilidades que incluam também reading e writing. Então, é muito importante a gente saber isso. Os livros bons, né, que são escritos, né, por editoras aí que nós já conhecemos, focados no ensino de alunos não alfabetizados, né, de 3 a 5, 3 a 6 anos, eles também estão preparados para isso, para dar um suporte para o professor sem incluir a questão da escrita, sem incluir a questão da escuta, mas com muito recurso visual, recurso de colorir, de cortar, que vai trabalhar também a questão da coordenação motora, né, e vai dar uma ajuda para vocês nisso também. Eu posso dar uma dica para vocês, caso eu vou dar
falar no final como que eu posso dar um suporte individualizado, para você que de repente estiver, principalmente para quem estiver abrindo negócio próprio, quiser começar com aulas particulares, eu posso dar sugestões de materiais, porque eu não sei quando você vai assistir essa aula, né? Pode ser que você assista daqui a um dia que eu gravei, pode ser que você assista daqui a 2 anos que eu gravei. Os materiais, os recursos mudam, se diversificam, né? Então, como vocês sabem, eu estou nos Estados Unidos fazendo mestrado, todo dia a gente descobre um recurso novo, né? E todas essas coisas podem acontecer também. E a última coisa ali, o número 6, talvez é o mais importante disso tudo. As fases do desenvolvimento nessa época, nessa idade, mudam rapidamente. E é necessário observar cada uma delas para ser eficaz no seu planejamento. Então, as fases do desenvolvimento infantil, elas mudam. Então, o aluno pensa, né, como um ser. O aluninho ali de 1 para 3 anos, quantas mudanças acontecem na vida dele? Da mesma forma que do aluno de 3 a 6 anos. Da mesma forma que você não pode trabalhar com os alunos de 6 anos, o tipo de brincadeira, o tipo de algo que você trabalha com os alunos de 3, você não pode fazer o contrário. Então, conhecer das fases do desenvolvimento infantil é muito, muito, muito importante. Então, eu separei aqui, com base nisso tudo que eu já dei de introdução, eu separei aqui 2 perguntas que podem ter chave, né, no seu processo e que você deve se responder quando você estiver planejando sua aula. A primeira pergunta: se o aluno não lê ou escreve, devo basear a minha aula no livro? Essa questão do uso ou não do livro didático, livro de apoio, é algo que tem sido discutido, conversado entre professores, entre pedagogos, né? É uma discussão que não é nova. No meu ponto de vista, eu entendo que o livro ele é muito mais para o pai do que para o aluno, né? Estou falando nessa idade ali, 3, 4, 5 aninhos. Por quê? O pai, ele vai entender que o filho dele está aprendendo quando o filho dele mostrar para ele, mostrar que eu digo comunicações visuais, de que ele está caminhando pelo mesmo caminho que o pai trilhou. Só que o pai, como um adulto, ele tem memória de épocas de estudo de quando ele já era grande. Ele não sabe de quando ele estudou 3, 5 aninhos, né? Então o pai, ele vai entender, opa, se tem livro, vai haver aprendizagem. Então, é importante você escolher, se você quiser adotar um livro que vai te dar recursos para você sair dele, né? Para você usar ele só como um ponto de referência e ali uma atividade de colar ou de colorir ou de ligar os pontos, né? Dependendo da idade do aluno, para entender que está havendo aprendizado. E saber, né? Mandar a informação para o pai. Hoje trabalhamos na página 1, hoje isso, fizemos isso, aquilo, outro, hoje revisamos a página 10. Para o pai entender que o material que ele pagou está sendo usado também é muito importante. Muitos professores já têm usado assim, materiais alternativos. Existem alguns sites online que você pode comprar aulas até prontas para todas as idades, inclusive para crianças. Muitos professores que montam as suas aulas, inclusive uma das opções que eu amo é baseado em histórias, né, em fairy tales ou qualquer outro livro de história infantil. Como vocês sabem, eu sou autora de livros infantis e os livros que eu escrevo são pensando em como o professor vai planejar essas aulas. Então, existem muitos livros que o professor pode planejar o ano inteiro de aula só baseado na contação de história. Inclusive, a minha pesquisa no mestrado é sobre isso. Então, você pode fazer com ou sem livro, mas é muito importante você ter em mente, esse aluno não vai usar o livro como recurso de suporte para o seu aprendizado. Por quê? É um aluno que não lê, que não escreve. Então, você tem que entender que o seu planejamento de aula, ele vai usar o livro como de fundo, mas você não vai poder fazer com ele o que você faz com seus alunos de 10 anos, por exemplo, de falar com eles assim, vamos abrir na página 100. Porque eles não vão fazer isso, eles não sabem nem folhear para achar a página 100. Você tem que ter isso em mente também. Se eu vou ter um livro e eu vou querer abrir com os alunos, não adianta falar, gente, vamos na página 10. Você vai ter que ir mesinha por mesinha abrindo o livro. Eles não vão saber enxergar, tá? Eles não vão saber identificar, né? Então, devo basear minha aula no livro? Meu conselho para você é não.
você pode ter livros? Sim, você deve. Eu sempre usei livro, adoro, né? Eu sempre fazia essa mescla de livro de história com livro didático. Gosto muito, né? Principalmente se você está dentro de um contexto aí de ensino bilíngue bilíngue ou de carga horária estendida, né? Se você tem aula todos os dias, quanto mais recursos você puder incluir no seu material base, melhor. Claro, tudo coerente ali, né? Mas é muito importante você conseguir enxergar que o livro vai ser só um pouco. Esse aluno não vai fazer tanto proveito desse material como de Fundamental 2 ou até mesmo de Fundamental 1, que já lê e já escreve. Segunda pergunta. Considerando a fase do desenvolvimento do aluno, como posso planejar uma aula que ofereça um ensino de inglês eficaz? Então, o planejamento de aula, ele é a chave de uma aula bem-sucedida. Então, é muito importante você levar alguns pontos em consideração. Tempo de duração dessa aula, quantos alunos você vai ter, os recursos que você tem. Então, eu já vi escola que tem todos os recursos possíveis, áudio, vídeo, tem uma mini biblioteca para o aluno, tapete para o aluno brincar, caixa de brinquedo, tem varal de fantasia. E eu já vi professores que trabalham assim como eu trabalhava na minha própria escola, na minha casa, que a gente só tinha ali uma mini biblioteca na parede e um tapetinho no chão. Ou às vezes nem isso, né? Dependendo se for ensino público, nem isso não tem. Né? Então, você deve levar em consideração isso. Segunda coisa, você deve levar em consideração a filosofia da escola. É muito importante, né? Eu sei que tem escolas, né, que escolhem um Reggio Emílio, que escolhe Waldorf, que escolhe outros, né? E tem escolas que resolvem, a gente trabalha com método X. Né? Você tem que estar toda alinhada nisso tudo aí. E depois disso tudo, você tem que pensar. Eu tenho a filosofia da escola, a metodologia, o material. Beleza. Seja da escola, ou seja, você como professora particular, é muito importante você conseguir estabelecer, né, o que você vai vender, como que é o seu produto. Né? Eu fiz várias mentorias com vários professores que queriam se preparar para oferecer um produto particular, e uma das coisas que a gente tinha, o que você ia mandar para o pai? Eu sou professor particular, só vou mandar para ele o preço? Não, espera aqui. Essa é a minha formação, o objetivo da nossa aula é esse, e tal, e tal, e tal. Então, você vai colocar sua aula ali, aí você vai fazer warm-up, você vai fazer, sei lá, um set the context, vai ter contação de história, qual que é o meu ponto-chave, vai ter atividade. Isso tudo você deve fazer e eu recomendo que você faça como rotina, né? Tem alguns professores que perguntam, plano de aula ou rotina? Essa dúvida normalmente é mais comum quando o professor dá aula para alunos que já leem, já escrevem ali Fundamental 1, né, Fundamental 2. Com alunos não alfabetizados, é rotina. E você conseguir estabelecer uma rotina com os alunos, essa atividade ali de 7 minutos, e sempre trocando, eles se sentem confortáveis, né? Essa parte aí a gente não vai aprofundar muito, mas o aluno se sente confortável, você oferece para ele um aprendizado através de rotina, ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir seguro com você, né? Ele vai gostar da sua aula. Então, estabeleça uma rotina, lembrando que a linguagem de aprendizagem é a brincadeira. Então, você não vai ter que ficar só dando um input oral para ele, vai ter que brincar, vai ter que cantar, vai ter que fazer movimento, tem que fazer Spear and Setter Activities com eles também, né? Então, a gente fala sobre tudo isso aí quando a gente está fazendo planos personalizados. Né? Então, como você vai fazer isso? Estabelece o seu plano de aula. Ok, o meu plano de aula de 3 anos, né? Tipo de material que eu uso, tipo de brincadeira que eu uso. Por quê? Porque o meu alvo para esse aluno, tem professores que vão dar aula para aluno de 3 anos que não escutam o aluno falar uma palavra a aula inteira. Ele só ri e reage. Então, se o professor faz uma brincadeira com ele, point to the blue, né? Ele tem aqui um blue e um green, e o aluno vem e toca no blue, quer dizer que houve aprendizado. Mas talvez talvez não. Por quê? Porque com 3 anos de idade, essa questão da comunicação oral também está sendo construída até na língua materna. Né? Também vai acontecer assim na língua alta. E aí, isso tem que acontecer naturalmente. Né? Já com os alunos de 4 anos, eles já estão mais desenvolvidos. E aí, você não vai só sugerir point to the blue. E você pode falar, which one is the blue one?
Aí eles vão tocar e falar, which one is this? The blue one. Vocês podem repetir com eles. Por quê? Porque eles já estão em outra fase da vida, onde eles vão fazer outro tipo de processo para o seu aprendizado. Assim como os de 5 anos hoje e os de 6 anos. Nossa, Thaís, então eu preciso conhecer as fases de desenvolvimento infantil. Sim, se você digitar aí no YouTube, fases de desenvolvimento infantil, vai aparecer vários desses pedagogos, filósofos, que vão mostrar para você várias teorias diferentes. Assista todo, né? Por quê? Porque isso vai ser interessante para você. A outra opção é você fazer o curso de pedagogia. A gente vai gastar aí no mínimo 1 ano e meio, se você for fazer segunda graduação, né? Mas é muito importante. Então, não tem como eu falar para você. Gente, o plano de aula é assim. Porque esse que eu passar para você aqui pode servir para o aluno de 3 anos, não serve para o de 4. Pode servir para o de 4, não serve para o de 6, né? Então, o que eu preciso falar para você a respeito de como planejar essa aula é: você tem que levar em consideração a filosofia da escola, o material, o tempo que você tem, o número de alunos que você tem, os recursos que você tem. E aí, com base nisso tudo, levando em consideração a idade do aluno e a fase do desenvolvimento infantil que ele tiver, você vai estruturar aquilo que você achar ideal para ele. Tem professores que têm aulas de 1 hora com 3 anos de idade. E tem professores que têm meia hora de idade, que é o que eu acho ideal, né? Mas vai depender muito do contexto. Mas observe esses pontos que eu disse, né, que vai te ajudar bastante, né? Porque eu sei que às vezes os professores ficam um pouco perdidos. Thaís, mas como que eu vou fazer isso? É uma aula que depende 100% de você e você precisa saber estruturar isso para fazer o seu planejamento. Daqui a um tempo, quando você tiver feito isso repetidas vezes, você não vai precisar mais fazer o seu planejamento ali escrito, talvez. Por quê? Porque você também vai aprender a ambientar. Mas isso só vai acontecer depois de repetição, né? Só vai acontecer depois de repetição. Né? Eu escutei esses dias para trás uma frase muito interessante, né? Consistency is discipline on repeat. Então, consistência é a disciplina repetidamente. Então, quando você conseguir fazer isso nas suas aulas, também vai chegar uma hora que você não precisa escrever mais. Então, por exemplo, com os alunos de Fundamental 1, eu ensinei usando uma coleção que chama Funway durante quase 10 anos. Então, hoje, se alguém me pedir para dar aula para qualquer a turma de primeiro ao quinto ano, eu amo esse livro, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu amo esse livro. Eu vou usar ele e eu consigo dar aula de qualquer um dos livros sem fazer planejamento. Por quê? Porque eu trabalhei 10 anos com essa coleção, né? Então, eu já sei fazer isso, mas demandou um tempo. E se me der até outra coleção, eu estudo ali o syllabus, vou saber direitinho e eu consigo estruturar aulas eficazes. Mas por quê? Porque eu já fiz isso durante muito tempo. Então, tive que me redesenhar também, né? Porque você trabalhar com crianças é totalmente diferente de você trabalhar com adolescentes e com adultos também. Mas é um aprendizado. Bom, o que eu quero dizer para você é o seguinte: depois de ouvir tudo que você ouviu, você pensar, gente, eu vou começar a dar aula para crianças agora, não alfabetizadas, eu gostaria de um acompanhamento individualizado. Eu quero fazer um planejamento, não sei de onde começar, eu gostaria de saber detalhes e tal. A gente pode marcar uma mentoria individualizada, você pode me mandar um e-mail. Aqui está o meu endereço, teachingideasbrasil@gmail.com. E aí eu vou passar preços, você me fala a sua necessidade. A gente vai marcar um tempo para a gente poder desenhar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, para te deixar mais segura no seu ofício de professora de inglês, ensinando alunos nossa universidade. Espero que vocês tenham gostado e seja útil para a carreira de vocês. E a gente se vê por aí. Um abraço.